Forças Armadas fecham 3.500 quilômetros de fronteira no sul do Brasil no combate ao contrabando. Polícia prende quadrilha de estelionatários na região metropolitana. Descoberto esquema no Vale dos Sinos que desviou mais de R$2 milhões em seguros-desemprego. Hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul podem fechar caso o governo não libere verba para a manutenção das instituições. Há 1000 dias para a Copa do Mundo, você vai saber o que ainda precisa ser feito. Mais 2 contêineres de recolhimento de lixo são danificados na capital. É o 30º em 2 meses. Previsão de temporais, ventanias e granizo durante o final de semana. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que desviou mais de R$2 milhões do Ministério do Trabalho e Emprego. O grupo agia nos municípios de Nova Hartz, Sapiranga, Taquara e Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Agentes da Polícia Federal prenderam os 2 principais cabeças do grupo na manhã de hoje. Cerca de R$2 milhões foram desviados entre 2007 a 2009 através da obtenção irregular de seguro-desemprego. 670 pedidos do benefício foram solicitados no período. O esquema funcionava da seguinte forma: eram criadas empresas fictícias que contratavam trabalhadores desempregados pelo período mínimo exigido pela legislação. Depois, essas pessoas eram demitidas e solicitavam o seguro-desemprego. O valor do benefício era dividido com a quadrilha. Eles agiam em coordenação com os beneficiários, que eram cooptados, se interessavam pelo esquema, pelo lucro fácil, forneciam a documentação, se apresentavam nas agências credenciadas e davam entrada aos requerimentos de seguro-desemprego. De acordo com a polícia, os 5 locais registrados como sede das empresas estavam vazios. Uma das sedes, que seria de uma indústria calçadista, funcionava nessa pequena casa de madeira, com mais de 200 pessoas empregadas. De acordo com a Polícia Federal, todos os que receberam o benefício serão investigados. Cada fraude era perpetrada com a participação do beneficiário. Sem dúvida é um estelionato. Uma operação das Forças Armadas pretende fechar as fronteiras do sul do Brasil no combate ao contrabando. A ação envolve 7.000 homens das 3 forças militares do país. O comando da operação está centralizado em Porto Alegre. As ações serão dirigidas do ponto de controle no Comando Militar do Sul. Postos estão instalados em 3.500 quilômetros de fronteira do Brasil, entre o sul de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, até o Chuí, no Rio Grande do Sul. De acordo com o Comando Militar, as fronteiras estão fechadas. A presença do Estado na faixa de fronteira é uma parte do problema, é a parte de repressão. Então ela faz parte de um momento maior, mas ela sozinha não é a solução para o problema. Mas ela é importante, importantíssima para essa ação contra a criminalidade. A operação, denominada Ágata 2, conta com a participação de polícias federal, rodoviária federal, civil e brigada militar, e ainda IBAMA e Receita Federal. Uma das principais ferramentas que está sendo utilizada é o avião Vante. A aeronave não tripulada é responsável por fazer a varredura das regiões. O Vante consegue fazer o monitoramento a uma distância de 250 quilômetros, e as imagens são transmitidas em tempo real para o centro de controle. Ela serve para colher dados de inteligência de qualquer assunto. Ele pode vigiar uma operação que está acontecendo no aeródromo, uma travessia irregular de uma fronteira, vigiar algum comboio que está se deslocando e passar essas informações para os órgãos de segurança pública. Faltam 1000 dias para a Copa do Mundo no Brasil. Para celebrar a data no Rio Grande do Sul, um grupo de cavalarianos fez o trajeto do estádio Beira-Rio até o Parque da Harmonia, em Porto Alegre. A concentração foi durante a manhã no estádio do Inter. Para nós tradicionalistas é um momento de muita gratidão podermos participar num momento dessa envergadura.
Aproximadamente 120 cavalarianos das 30 regiões do movimento tradicionalista gaúcho participaram. O grupo seguiu pela Avenida Beira-Rio, percorrendo quase toda a extensão até o Parque da Harmonia. Um trajeto fácil para seu Sérgio, acostumado com o trote. Coisa mais boa do mundo, né? Se sente bem, né? No parque foram recebidos pelo prefeito José Fortunati. Ele entregou à Caixa Federal um conjunto com 5 projetos. São documentos referentes a obras viárias, como a duplicação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva e mais um viaduto na região da estação rodoviária. A estrutura deve ligar a Avenida Júlio de Castilhos com a Castelo Branco. Nós estamos com um cronograma ajustado, é verdade, mas está dentro do que nós combinamos. Se não acontecer nenhum cataclismo maior, nenhum grande problema, Porto Alegre estará pronta no final de 2013. Os jogos devem ser realizados no estádio Beira-Rio. A estrutura será reformada para atender a exigências da FIFA. O presidente do Esporte Clube Internacional afirma que a obra começa assim que os contratos forem assinados, em aproximadamente 15 dias. Existe um compromisso de todos, do governo federal, estadual, municipal, do internacional, e eu tenho certeza que a construtora tem a capacidade necessária para que a gente tenha essa obra. Além do estádio, a FIFA também exigiu que a pista do aeroporto Salgado Filho fosse ampliada. Hoje são quase 2.300 metros. Depois de pronta, serão 3.200 metros de comprimento. Com isso, os aviões podem decolar com capacidade máxima, ou seja, com mais passageiros, mais carga e mais combustível. Assim, tem autonomia para fazer viagens mais longas, como até a costa dos Estados Unidos e a países da Europa sem escalas. A pista está projetada para estar concluída no final do ano 2013. Então, acreditamos sim, estará pronta. O projeto da pista ainda está sendo analisado pelo Exército. A licitação deve sair no primeiro semestre de 2012. 2.000 famílias ainda precisam ser retiradas da cabeceira da pista. A Vila Nazaré só começa a ser removida no final do ano que vem, segundo a Prefeitura. A obra está orçada em 266 milhões de reais. A Infraero está instalando o sistema de luzes que possibilita pousos e decolagens em dias de neblina. Mais 2 contêineres de coleta de lixo foram incendiados nesta madrugada no centro da capital. Já são 30 contêineres danificados desde que o sistema novo foi implantado em julho deste ano. De acordo com o DMLU, 9 já precisaram ser substituídos. A seguir, hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul podem fechar as portas caso verbas não sejam repassadas pelo governo. E ainda as chuvas permanecem sobre o estado até o início da próxima semana. É no próximo bloco. Diversas atrações culturais estarão disponíveis à população neste domingo no bairro Guajuviras, em Canoas. Na Praça da Brigada Militar, entre 2h30 e 5 da tarde, ocorrem shows de dança, música ao vivo e apresentações teatrais. Fica aberta até amanhã a Feira do Disco de Vinil no Mercado Público na capital. São 8 expositores e mais de 25 mil discos de diversos gêneros e épocas, com valores entre R$ 5 e R$ 180. A feira funciona das 9 da manhã às 8 da noite.